Vamos para mais um dia de porção de fé. Aqui nesse canal eu trago uma palavra para você, uma palavra de fé, uma palavra vindo aqui realmente da Bíblia, da palavra de Deus. Aqui a gente não fala de religião, não discute política, nada sobre isso. E sim a fé. E como é importante a gente ter fé, né? Como é importante a gente buscar a Deus, principalmente nos dias de hoje. Todos os tempos, se a gente lê as Escrituras, a gente realmente estudar aqui a palavra de Deus, desde aquela época de Jesus já tinha dificuldade. Você imagina hoje se não vai ter dificuldade. Então, ele não prometeu que se a gente buscasse a ele, se a gente tivesse fé, se a gente adorasse a Deus, orasse, né, tivesse intimidade, lesse a Bíblia, a gente não ia ter nenhum tipo de problema, mas ele prometeu que na verdade a gente vai ter vitória, isso eu tenho total certeza. Eu sou testemunho vivo disso, eu já passei por vários problemas, né? Com 38 anos eu tive um câncer, e aí eu tive que fazer quimioterapia, eu tive que fazer um tratamento muito sério, e a maioria das pessoas sabem que esse tratamento não é fácil, né? Cai todo o cabelo, você fica debilitado, seu corpo é inteiro, né? Suas células destruídas. E eu passei por essa experiência terrível. E foi quando eu tive realmente um encontro muito grande com Deus. Quando, infelizmente, né? Quando a gente passa por momentos difíceis, quando a gente passa por uma dificuldade, é que a gente lembra de buscar a Deus. E eu não fui diferente. Eu dobrei o meu joelho ali e falei: Senhor, estou sem convênio, estou sem dinheiro e eu só tenho a Ti. Se o Senhor me colocar de pé, eu sei o que eu tenho que fazer. E se eu morrer agora, eu estou arrependido de tudo que eu fiz. E verdadeiramente eu senti a presença de Deus, realmente eu tive uma intimidade com Deus e hoje eu estou aqui para contar a história. Faz mais de 15 anos. Eu glorifico a Deus porque Ele me curou e eu tenho certeza que Ele continua curando, Ele continua. Quando a gente passa por problemas, por dificuldades, por coisas que a gente fala assim: Senhor, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, é nessa hora que Ele pega na sua mão, é nessa hora que você tem que realmente entregar a sua vida a Jesus e falar: Senhor, eu estou nas tuas mãos, né? É a mesma coisa quando os discípulos estavam naquele barco, tem essa passagem, e as ondas ali, a tempestade começaram a balançar aquele barco, e ficou uma tempestade terrível. Jesus começou a andar sobre as águas ali, ele veio e acalmou aquela tempestade. Então ele continua hoje também. Se você está passando por algum problema, por alguma tempestade na sua vida, dificuldade, creia que Jesus, ele está dentro desse barco, ele acalma o mar, ele acalma o vento, ele tem um controle sobre todas as coisas. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, mas aquilo que foge do âmbito natural, do que a gente não consegue fazer e que a gente entende que é um milagre. Quando você tem fé, quando você acredita, aí Deus entra em ação. Porque muitas vezes a gente falha, né? Eu fiz isso muitas vezes. Eu entregava as coisas para Deus. Deus, eu preciso disso. Eu estou passando por essa dificuldade. E no outro dia eu já acordava, orava na madrugada e no outro dia já tirava da mão de Deus e já queria resolver com a força do meu braço. Mas com a força do seu braço, com a força do meu braço, a gente não consegue resolver nada, né? E nesse ano de 2025 está sendo um ano assim, um começo de ano muito conturbado. As pessoas falam: aumento do dólar, o dólar nunca chegou a um valor desse. Aí também o governo dando alguns decretos, algumas leis, né? A gente está sujeito realmente a obedecer, né, as leis aqui da terra. Tem a lei de Deus, a sua justiça, e tem as leis da terra. Então, muitas notícias ruins, muitas coisas ruins, e as pessoas ficam meio perdidas, as pessoas ficam andando para lá e para cá, e todo mundo comentando, e parece que todo mundo é apavorado. Mas eu gostaria de, quando você tivesse um tempo, você aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, número 3, versículo 1. Então eu vou ler aqui para a gente entender um pouco do que está acontecendo, do que a gente pode fazer. Porque tudo está na Bíblia, tudo que a gente precisa, toda orientação, todo direcionamento que a gente precisa ter quando as coisas não estão bem, quando as coisas estão conturbadas, a gente tem um direcionamento aqui na palavra de Deus.
E olha só o que diz em Eclesiastes aqui 3, versículo 1. Tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de plantar, um tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu vou ler até aqui, até os 5, e depois você pode ler o restante aí na sua casa. Então, nessa palavra maravilhosa aqui de Eclesiastes 3, versículo 1, há um tempo determinado para todas as coisas. E qual que é o tempo agora? Aí a gente pensa assim, mas qual que é o tempo, Deus? Qual que é o tempo que está acontecendo todas essas coisas agora, tudo inconstante, nada é certo, né? Cada hora vem uma notícia, cada hora é uma coisa. Esse é o tempo da gente parar de falar, da gente parar de ficar angustiado, e o tempo de buscar a Deus. É o tempo de dobrar o nosso joelho e realmente falar: Senhor, na tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Se a gente buscar a ti, a gente vai te achar. E que o Senhor está à nossa porta batendo, e que se a gente abrir essa porta, o Senhor vai entrar. Então que você venha fazer isso. Eu não sei o que você está passando, qual a dificuldade, qual o problema, se é saúde, se é um problema de depressão, ansiedade, se é falta de dinheiro, pode ser várias coisas que você está passando. Não tem problema, eu não preciso saber. Quem precisa saber é o Senhor Jesus, e Ele sabe. E Ele está neste momento à tua porta batendo e falando: filho, filha, abre essa porta que eu vou entrar. E não importa o que está acontecendo aí fora, não importa o que as pessoas estão falando, não importa o que estão declarando os políticos, as pessoas, as autoridades para o ano de 2025, o aumento de dólar, o aumento de impostos, não importa o que está acontecendo. O que realmente importa é que Jesus Cristo morreu por você naquela cruz para te salvar e para te livrar. E Ele vem ao teu socorro e Ele se faz presente no dia de hoje. Então, é nisso que nós cremos, é nisso que você tem que acreditar. Então, dobre o seu joelho, independente do que declararam sobre a sua vida ou falaram para você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele está aí pronto para te salvar e realmente para vir ao teu socorro. Então, nós vamos orar nesse momento. Você pode orar comigo e declare isso para a sua vida. Amém? E nós vamos ter um ano de vitória, um ano realmente que vai ser a virada de chave na sua vida, porque Jesus, Ele está à tua porta, batendo e pedindo para entrar. Senhor meu Deus, Pai, neste momento venho te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Pai, tem misericórdia dessas pessoas que estão vindo, daquelas que estão precisando, daquelas que precisam, Senhor, de um milagre urgente, Pai. Pai, aquelas pessoas que estão no hospital internadas, aquelas que teve um decreto, Senhor meu Deus, de morte ali do médico, o médico falou: não tem mais o que fazer. Senhor, a gente sabe, a gente crê que o Senhor é um milagre, Senhor, o Senhor é um milagre vivo. Na tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos. Encontra essas pessoas agora, Pai, dá ordem aos teus anjos a respeito dessas pessoas, coloca ali acampado nessa UTI, no hospital, onde elas estão precisando, na casa, onde elas tiverem alcance essas pessoas. Pessoas que estão com medo, pessoas que estão ansiosas: eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou parar, eu não acredito mais nesse país, eu quero mudar daqui. Pessoas que estão perdidas, Pai, conforta o coração dessas pessoas, porque nós sabemos que não importa o país ou o lugar que a gente esteja, se o Senhor está conosco, a vitória é certa, Pai. Pai, muito obrigado por essa palavra. Há um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo agora é de te buscar, de orar, de dobrar o nosso joelho e falar contigo e ter intimidade contigo. E nós sabemos, Senhor, que todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus, todas as coisas, até as ruins que acontecem na nossa vida, é para a gente aprender, para a gente se aproximar mais de Ti e Te buscar. Senhor, eu agradeço por todas essas pessoas que estão ouvindo essa palavra, prospera elas, transforma o ano de 2025 na vida delas, Pai, que elas venham entender que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode todas as coisas.
E não importa nenhum tipo de decreto, de inveja, de maldição sobre a vida dessas pessoas. Se elas estiverem no caminho do Senhor Jesus, esse é o caminho da vitória e o caminho da vida eterna. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana, um resto de ano de vitória em nome de Jesus. Receba essa porção de fé e que você venha entender que há um tempo determinado para todas as coisas em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde.